Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Ricardo Barbosa, eu sou psicólogo. Estou psicólogo pelo CAEE, que é o Centro de Atendimento Educacional Especializado, que é um órgão ligado à Secretaria de Educação do município de João Freire, Pernambuco. Pois bem, hoje é dia 2 de abril, Dia Internacional da Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista. E é justamente sobre esse transtorno que nós vamos falar um pouco aqui hoje. O que é o autismo? Primeiramente, nós devemos frisar, esclarecer que o autismo não é uma doença. O autismo é um transtorno. E qual é a diferença? A doença, ela modifica o organismo. A doença, ela tem suas causas e seu tratamento muito bem conhecidas pela ciência e pela comunidade médica, diferentemente dos transtornos. Os transtornos, geralmente, ele não tem causas específicas, e não tem também um diagnóstico especificamente comum para todos eles. Cada transtorno tem um tipo de tratamento e um tipo de manifestação. Assim também é com o transtorno do espectro autista ou autismo. Ele não provoca diferenças no organismo, nem modificações no organismo do indivíduo. Ou seja, o cérebro de uma criança autista, ele é igualzinho ao cérebro de uma criança de desenvolvimento neurotípico. E o que é o transtorno do espectro autista? O que é o autismo, na verdade? O autismo é uma alteração no processo do neurodesenvolvimento da criança, que atinge principalmente duas áreas muito importantes da vida daquele indivíduo. Quais áreas são? A área da interação social e a área do comportamento. Pois bem, quais as causas do autismo? Hoje em dia a comunidade médica não tem uma causa pré-estabelecida para o autismo, mas sabemos que há sim uma combinação de fatores em que já é observado a predominância de um transtorno do espectro autista. Como, por exemplo, aspectos ambientais, aspectos genéticos, biológicos, estão, isso é sabido através das pesquisas, estão envolvidos aí no diagnóstico do transtorno do espectro autista. Por exemplo, como é que uma criança ela pode ser inserida numa zona de risco, até durante a gravidez, a desenvolver o transtorno? Através também de comportamentos desajustados das gestantes. Por exemplo, o uso e abuso de substâncias, como o álcool, como o fumo, como o uso de drogas como crack, como cocaína, podem colocar as crianças ainda em idade intrauterina em situações de risco para desenvolverem o transtorno. O diagnóstico. Como é que damos o diagnóstico sobre o transtorno do espectro autista? O diagnóstico do autismo, ele só é dado por médicos, neuropediatras, pediatras ou psiquiatras infantil. Geralmente, as crianças são diagnosticadas, até porque os pais demoram a perceber e a levar essas crianças. Geralmente são diagnosticadas entre 2 anos e meio, 3, 4 anos de idade. Por quê? Porque são as fases em que a criança ela vai mais mostrar os sinais e sintomas de que algo ali com aquela criança não está acontecendo de conformidade em seu comportamento como acontece com as outras crianças. Pois bem, mas a mãe, o pai, os familiares podem suspeitar do transtorno muito antes da idade de 2, 3 anos. Geralmente, já temos ferramentas como a escala M7, que é uma escala de rastreio. Ela não é diagnóstica, mas ela é de rastreio, ou seja, ela pode apontar alguns sinais e sintomas que seu filho tem que pode ser que indique a presença do transtorno.
a escala MCHET, que ela é obrigatoriamente aplicada pelos pediatras que fazem acompanhamento, né, pós-natal dessas crianças. Pois bem, mas a mãe e os pais, eles podem, de alguma forma, identificar algum tipo de comportamento das crianças que não condizem com os comportamentos das outras crianças em sua totalidade. E podem, a partir já dos primeiros meses, identificar esses comportamentos, né? Que tipo de comportamentos são esses? Por exemplo, uma falsa surdez na criança, né? Que é aquele comportamento em que muitas vezes a criança está lá, sentadinha, de costas para você, você chama pelo nome e a criança não obedece. Chama, repete e a criança não obedece. Você pensa até que é um problema de surdez, mas não é. É por conta dessa dificuldade de interação social, de não atinar muito para os estímulos externos, que a criança muitas vezes não dá ouvidos aos pais, né? Muitas vezes você chega perto da criança com uma panelinha, alguma coisa do tipo, algum instrumento que faça barulho e dá uma pancada, ela se assusta. Ou seja, a criança não é surda, a criança só está mostrando sinais que a sua interação social apresenta problemas. Também, algumas crianças apresentam desinteresse social, ou seja, aquelas crianças que não ligam muito para brincar com outras crianças, que não apresentam a interação, né, visual muito forte, crianças que não costumam sorrir muito, crianças que não dão um bracinho para ir para a mãe ou para o pai, crianças que não apontam, não balbuciam alguma coisa que querem, né? São alguns sinais que nós podemos prestar atenção, né, para nos preocuparmos e levarmos a criança a um especialista. Temos outro também o contato visual, que é muito importante. Geralmente, as crianças que apresentam o transtorno do espectro autista não têm muito contato visual, até durante a amamentação. Isso é um ponto forte e muito importante, crucial para a mãe, vamos por assim, ligar o sinal de alerta, né, para aquela criança. A criança está mamando, já com seus 4, 5, 6, 7, 8 meses, né, e ela não tem contato visual com a mãe, que é uma coisa super normal de ter o contato visual. Então, aquele comportamento de não ligar de olhar para a mãe, de estar alheio ao que está acontecendo, pode ser um indicativo de que a criança tem um transtorno do espectro autista. E por último, os comportamentos repetitivos, né, as chamadas estereotipias, ou seja, aqueles comportamentos em que a criança fica se balançando direto, fica rodando um objetozinho, colocando, né, só um tipo de objeto em uma posição, tão somente, alinhando os objetos de uma forma bem obsessiva, né, são indicativos também para o comportamento né, que se encaixa dentro do transtorno do espectro autista. E por fim, a forma de tratamento. Hoje em dia, nós sabemos que o autismo ele não tem uma cura, ele tem uma forma de tratamento para fazer com que essas crianças tenham um prejuízo menor possível no seu neurodesenvolvimento e na sua aprendizagem. Pois bem, o tratamento às vezes é medicamentoso, às vezes precisa de medicamento, né? Mas com certeza essa criança vai precisar de dependendo de como o seu transtorno, né? Dependendo de como o autismo ele se apresente, né? A criança vai precisar de profissionais ou alguns profissionais, de uma equipe multiprofissional, né? Como psicólogos, terapeutas ocupacionais, né? Como profissionais de educação física, psicopedagogos, né? Fonoaudiólogos e alguns outros profissionais que estão diretamente ligados à fase da aprendizagem e à fase do neurodesenvolvimento. Pois bem, hoje, nesse pequeno vídeo, conversamos um pouco sobre o transtorno do espectro autista ou autismo, né? Espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. E lembrando, nesse período de quarentena, fique em casa. Muito obrigado a todos e a todas.